Amém? Então vamos lá para a palavra do Senhor nessa noite, fortalecer teu coração. Realmente não é uma palavra longa, tem poucos textos aqui, mas que ela seja certeira, que ela possa atingir você de maneira positiva. Quantos foram abençoados com a palavra de domingo, falando sobre essa unção que está sobre nós, a unção do Cristo? Todos nós somos ungidos e, por causa disso, devemos e podemos realizar a obra do Senhor. E eu quero dar uma continuação a esse tema. A mensagem de hoje é um desdobramento da mensagem de domingo, que falava da unção do Cristo sobre cada um de nós. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, o primeiro texto dessa noite, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 14. Vou pedir a você que está lá na internet, né, no Zap, está no Instagram, está no Facebook, que ao ver o nosso vídeo lá do último domingo, compartilhe, irmãos. Eu creio, olha só, sem nenhum mérito para o vaso aqui, nenhum mérito nem vaidade, que o conteúdo da última mensagem foi muito bom. E que ele alcançaria mais vidas se você espalhar aí pela internet. Então pega lá o link que está lá no Zap, que o pastor já colocou. Entra lá no canal do YouTube, compartilha lá, para que outros servos de Deus saiam da inércia e se coloquem à disposição do Espírito do Senhor. Amém? Eu creio que a palavra foi muito pertinente, essa palavra sobre a unção, saudade da unção, e ela vai despertar outros irmãos. Abençoa outras vidas, compartilhe o vídeo em nome de Jesus. Vamos lá. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 14, igreja. O tema dessa nossa meditação é este: de fé em fé, de glória em glória. Então vamos ler o contexto aí. Quem quiser ler em voz alta, eu falei que não são muitos textos, eu creio que meia hora já terminamos a mensagem. Vamos lá? O que está escrito aí no verso 14? Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. O véu é removido. Verso 15, igreja. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Leia o verso 17, que é um texto-chave. Vamos lá? Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Vamos ler de novo o verso 17, isso é muito forte. Vamos lá? Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Verso 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. O que acontece, igreja? Vamos assumir o que a palavra diz que acontece. Isso aqui não é se eu tiver fé, isso aqui não é se Deus quiser, é uma afirmativa clara, é uma afirmativa objetiva, que nós todos estamos sendo transformados. Amém? Isso não vai acontecer no futuro, já está acontecendo. Então vamos ler novamente o verso 18, todos juntos? E todos nós, viu que é todos nós, sem exceção? Não é só um ou outro quem tem fé, não é só a liderança, é todos nós. E todos nós, o que, igreja? Com o rosto desvendado, contemplando como por espelho, o que? A glória de Jesus. Senhor aí é o Senhor Jesus, o Cristo.
Somos o que, igreja? Transformados. Diga assim comigo, de glória em glória. De novo, de glória em glória. E de novo, de glória. Por que eu estou repetindo? Por que eu estou repetindo? Tem um porquê. Porque não é um ato único. Não é o ato do dia que você veio a Jesus e se rendeu. Não é o ato de uma oração que você faz e é atendido. É um processo, diga assim, de glória em glória. É um processo contínuo. Quantos entenderam? É necessário que você entenda que nós estamos sendo transformados de glória em glória. E desse nível de glória para um outro nível de glória, para um outro nível de glória, e continua crescendo em glória. É um processo. Agora nós estamos sendo transformados de glória em glória pelo Senhor, amém? E aí o texto diz, qual é a finalidade dessa transformação de glória em glória? Somos transformados em quê? Na sua própria imagem. Eu já estou pegando o texto que você já leu e estou aplicando. Que está no coração de Paulo revelar a nós. Desde que você foi a Cristo, aquela criatura que você era deformada, em pecado, cheia de problemas, de vícios, ela sofreu, desde que você foi a Cristo, libertação. Porque aonde está o Espírito do Senhor, aí há libertação, libertação da mente. Estou aplicando o texto agora. Você começou a ler comigo que aqueles, que são citados no texto, estão com a mente ainda embotada, e um véu está posto sobre a mente deles, de sorte que eles leem a antiga aliança, eles leem a lei de Moisés, ler Moisés aí, é ler a lei, mas não compreendem o Cristo. Isso é aqueles que ficaram, não é? Infelizmente, presos a leis e costumes, mas não migraram para o entendimento do Cristo e rejeitaram o Cristo. A palavra revela que nesse estado o véu continua posto. Ou seja, eles não alcançam aquilo que nós temos, a libertação, a liberdade que há em Cristo. Então presta atenção, nós mesmo sendo gentios, não somos judeus, nós entramos além do véu quando vamos a Cristo. E o véu que estava posto sobre a nossa mente, aquilo que turvava o nosso coração, foi removido. E temos liberdade de acesso para compreender quem é Cristo e quem é Deus. E essa liberdade me dá a característica, a possibilidade de eu ir sendo transformado de fé em fé, de glória em glória. Aquela criatura que não sabia nada de Jesus e tinha o caráter deformado, quando veio a Cristo, começa a entender quem é Jesus, o que Ele quer, o que Ele fez. E aí já começa a ver uma transformação de dentro para fora. Normalmente quem vem a Jesus, a primeira libertação é de vícios bem grosseiros. Se a pessoa era dada a bebida, beberrão, se a pessoa era dada a vícios grosseiros, se a pessoa era dada a trocar de relacionamentos sexuais, esses vícios mais terríveis, pecados mais terríveis, quando a pessoa vem a Jesus, há uma transformação, um primeiro choque, e esse contato com o Espírito do Senhor começa a transformar o padrão mental dessa pessoa, que a palavra de Deus chama pela palavra grega metanoia, mudança da mente. E ela começa a abandonar aqueles hábitos viciosos. Quantos entenderam? Esse é o primeiro estágio. Mas o mesmo Espírito que operou essa primeira libertação, continua a nos transformar com um propósito. Está escrito aí, irmãos. Qual é o propósito dessa transformação? Para chegar à dimensão de quem? A imagem do Senhor. Diga assim, eu fui liberto para alcançar a dimensão de ser igual a Cristo.
É verdade. É verdade. Na carne, nenhum de nós se parece com Jesus. Mas por causa da unção do Espírito, nós estamos sendo transformados. De fé em fé, de glória em glória. De experiência em experiência. De manifestação desse Espírito em manifestação desse poderoso Espírito. Quantos entenderam até aqui? Somos transformados na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. É o próprio Espírito do Senhor em nós que nos transforma. Mas eu queria salientar nessa noite esse processo gradativo. Amém? Sabemos a finalidade, onde devemos chegar. Sabemos que ele já começou em nós. Mas nós temos que ter em mente que nem chegamos lá, na dimensão proposta, mas também não somos a velha criatura. Estamos num processo. E esse processo é contínuo e gradativo. Amém, povo santo? Abre agora, por favor, na palavra de Paulo, aos Romanos. Romanos capítulo 1, verso 16. Experiências de fé com o aperfeiçoamento do caráter redundam em glória. As experiências que vão nos transformando são experiências de fé. E é importante a gente ter isso em mente. Romanos 1,16. Vai aperfeiçoando o nosso caráter. Cada vez que temos uma experiência com Deus e com Jesus, isso amplia, isso impulsiona a nossa fé. É muito interessante, de vez em quando, nós não vivermos do passado, porque Paulo fala que devemos lançar, deixando para trás o que fica. Nós devemos olhar sempre para o futuro. Mas é bom fazer uma retrospectiva, de vez em quando, e lembrar quantas vezes o Senhor te ajudou. Quantas vezes você passou por uma experiência sobrenatural. Quantas vezes você viu o livramento. Quantas vezes você orou e viu resposta. Esse tipo de retrospectiva é saudável. Porque você vai lembrar que antes de acontecer, você teve que ter uma experiência de fé. Você teve que confiar que Deus ia fazer. Quer seja um livramento, nós vimos alguns testemunhos já até aqui, veremos outros. Aquela confiança de que o Senhor é poderoso para fazer. Antes que acontecesse. Essa experiência, somada a outras experiências, vai modificando o nosso caráter. Nós vamos confiando mais em Deus, sendo transformados pelas múltiplas experiências. Romanos 1,16 é um texto famosíssimo, mas o meu alvo mesmo é o verso 17. Dá uma olhada aí. Vamos lá, quem quiser ler com o pastor. Pois não me envergonho do que, igreja? Do Evangelho. Evangelho do Senhor. Por que o que, irmãos? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, também do grego. Agora, verso 17, Paulo faz uma explicação. Vamos lá? Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Eu amo pegar essa palavra fé e transliterá-la para a palavra confiança. Fé e confiança são basicamente sinônimos. Quando eu falo fé, você tem na sua mente uma ideia. Mas quando eu falo confiança associada à fé, significa que naquela situação que você precisou exercer a sua fé em Deus, você exerceu a sua confiança. Você confiou. E quando você confiou e funcionou e teve o resultado, na próxima experiência, você já vai até mais tranquilo e confia de novo. E de confiança em confiança, nós vamos sendo abençoados e transformados, fortalecidos. Quantos entenderam em nome de Jesus? De fé em fé. O outro texto diz, de glória em glória, de fé em fé, de glória em glória. Estão vendo aí
como é um processo gradativo, esta experiência de fé, a outra experiência de fé, a seguinte experiência de fé, e assim a gente vai, de fé em fé. Quantos dizem amém? Não pode ser só a fé do passado. A fé do passado já aconteceu, Deus já resolveu, já moveu. É preciso continuar nessa carreira, de fé em fé, de fé em fé, de glória em glória. Querem dizer isso? De fé em fé, de glória em glória. Parece para você uma coisa retilínea, monótona? Na sua mente, quando eu falo de fé em fé, de glória em glória, não parece algo, não é, evolutivo, não parece algo cíclico? Que vem acontecer mais uma vez, e vem acontecer mais uma vez, e tem que acontecer uma outra vez. Não é uma linha monótona, mas é algo que evolui, é algo que se repete, é um processo. De fé em fé, de glória em glória. Por que é necessário, então, ter tantas experiências de fé? Abre lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 7. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 7. A palavra explica que a nossa vida cristã não pode ser uma monotonia. Ela não pode ser um marasmo. Ela não pode ser com espaços de anos sem acontecer nada. Não pode. Porque nós temos que ser experimentados na nossa fé. Tem que ter uma nova experiência, outra experiência e mais uma experiência. Quantos acharam 1 Pedro 1, 7? Leia comigo em voz alta, vamos lá? O que a palavra de Deus diz aí? Para que uma vez o quê? Confirmado o valor da vossa fé. Presta atenção. Essa fé tem que ser confirmada através de processos. Às vezes de aflições, irmãos. É doença que vem, é uma tribulação que vem, é uma perseguição que vem, situações que vão acontecer e que vão permitir que o Senhor confirme nosso coração em fé. Mais uma experiência, outra experiência. Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o que, irmãos? Do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo. Qual é o resultado das experiências de fé? Redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. As minhas experiências sucessivas de fé vão ter uma finalidade. Redundar é chegar numa finalidade. Louvor, honra e glória ao nosso Senhor. Como foi dito aqui, precisou haver a crise para ter a cura, para que pudéssemos dar glória a Deus pela cura. Não é assim? Então presta atenção, queridos. Eu falei que a nossa vida não pode ser uma linha reta assim, monótona. O processo é cíclico, de glória em glória, de fé em fé, de glória em glória. Tem que haver outros processos, tem que haver outros momentos, tem que haver outros eventos na nossa vida, para confirmar nosso coração em fé. Eu queria que você, por favor, abrisse agora em Tiago, capítulo 1, verso 22. Já estamos da metade para o final já, irmãos. Quero mostrar para você que toda estagnação e retrocesso impedem que se alcance a imagem do Filho de Deus. Deixa eu pegar o gancho aqui para você entender aonde eu quero chegar. Pensa no seu coração. O Senhor fez um padrão. No livro de Romanos, Paulo fala, né? Que aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou. Predestinou é dar um destino prévio a essas criaturas. Então Deus tem um projeto, ok? Nós fomos os alcançados. E a esse que eles predestinou também os chamou a vida, chamou a existência. E depois de chamar a existência, qual é o próximo passo? Justificou, levou até Cristo para libertar daqueles pecados.
Ok? Colocou o Espírito do Filho em nós. Domingo eu lembrei do texto, né? Porque vós sois filhos, enviou Deus ao vosso coração o Espírito de Jesus, o Espírito Filho, que clama para Pai. Olha o propósito de Deus, todo aí desenvolvido. Pensou em você na eternidade, te trouxe à existência com um propósito, colocou o Espírito de Jesus dentro de você, com qual finalidade? Chegar até a glorificação, chegar à glória. Qualquer interrupção nesse projeto de Deus, na nossa vida, é culpa nossa. Quantos entenderam? Deus não falha. Deus não falha. Mas Deus não tirou o nosso livre-arbítrio. O mais maravilhoso, eu sempre falo isso e vou ficar repetindo isso inúmeras vezes. Depois da salvação em Cristo Jesus, o maior dom que Deus nos deu foi o livre-arbítrio. A livre escolha. Eu posso escolher servir a Deus ou não servir. Eu posso escolher, não é, fazer a obra que me está designada ou não fazer. Eu posso escolher não orar, por exemplo. Quem me obriga? O Espírito Santo me obriga? Eu posso escolher não ler a palavra. Eu posso escolher não fazer mais nada. E alguns irmãos escolheram assim. E saíram da presença do Senhor. Nesse carnaval, o pastor de vocês não entra quase em nenhuma página, porque eu sei que eu vou me decepcionar. Página de Instagram, então, as pessoas são interessantes. O que elas não colocam no Facebook, elas botam no Instagram. É como se o Instagram fosse uma outra dimensão, né? Ali eu me revelo de verdade. Que tristeza. Vi ex-membros da igreja lá no carnaval com um copo, com uma lata de cerveja na mão. Que tristeza. Se são filhos de Deus, e eu não vou aqui entrar no mérito, o processo que Deus planejou para a vida deles foi interrompido. Porque o processo de Deus foi ungí-los para que alcancem a glória. Ok? Não é esse o projeto de Deus para todos os seus filhos? Igualmente? Se então Deus planejou que aqueles irmãos chegassem à glória de Cristo, e hoje eles estão afastados do mundo, servindo e às vezes até exaltando o inimigo, o projeto na vida deles foi interrompido, ficou estagnado, e pode ser até que não se cumpra, mas é livre escolha. É possível nós pararmos o processo de divinização da nossa vida? É. Então vamos para o choque de realidade antes de terminar a palavra. Tiago capítulo 1, verso 22. Percebam que a nossa glorificação e o complemento do projeto de Deus não depende só de Deus, muito pelo contrário, depende de nós. Você vai escolher. Tiago 1, 22. Quem está escrito aí, irmãos? Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Por que ouvir o evangelho, ouvir a palavra, ouvir a pregação e não fazer nada é enganar a si mesmo? Porque se você ouve o que Deus quer aperfeiçoar no seu caráter, mas você não opera, você está impedindo a transformação, aquela transformação de fé em fé, em glória em glória. Está impedindo. Deus já falou, você já ouviu passivamente qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a sua vida, você sabe. Você sabe, eu sei. Eu tenho que agora, com o meu desejo, com o meu livre arbítrio, minha livre escolha, desejar o processo na minha vida. Eu quero alcançar a dimensão proposta. Então vou deixar a palavra me modificar nesse comportamento que não está igual à palavra. Quantos estão entendendo? Há uma possibilidade de sabermos o que Deus quer que nós mudemos e ainda assim nós não operarmos. Há uma possibilidade. Então, vou voltar no texto. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Está patinando no mesmo lugar, não está evoluindo.
não está crescendo em Cristo, não está sendo transformado, porque ouviu, mas não operou. Verso 23, igreja. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e logo se esquece como era a sua aparência. Perceba que para alcançar a dimensão em Cristo, Paulo usa a metáfora do espelho. Contemplamos como por um espelho a glória do Senhor. E aqui Tiago usa outra metáfora. O espelho é a contemplação de si mesmo. Mas você esquece como é a sua fisionomia. Você se afasta. A ideia ali é de contemplar, mas não operar nada. De enxergar, mas não se lembrar que tem que agir. Então não adianta. Quero deixar isso muito claro, a palavra deixa clara. Que você não pode se enganar. Qual é a vontade de Deus para as nossas vidas como filhos de Deus? Que cresçamos de fé em fé, de glória em glória. Para alcançar qual é a imagem? De Cristo. E esse processo é para todos nós. Quanto mais você se deixar trabalhar pela vontade do Senhor, mais parecido com o Senhor Jesus você ficará. Ele é o padrão. Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Alguém falou, eu não lembro qual foi o grande homem de Deus, não sei se foi Moody, e falou o seguinte: o que você vê de bom em mim é Cristo. O que você vê de mal em mim sou eu mesmo. Faz sentido, não faz sentido? Faz sentido. Se a minha carne natural é uma droga e me deforma, quando você me vê sendo uma bênção, isso é Cristo em mim. É pelo Espírito. Se deixar no meu homem natural, você vai ver outra coisa, irmão. Você vai ver o incrível Hulk. Você vai ver o monstro e não Cristo. O que você vê de bom em mim é o que o Senhor já operou e continua operando e transformando. Aonde meu caráter já foi aperfeiçoado, você vê bondade. Aonde você vê o meu caráter aperfeiçoado, você vê paciência. Isso não é natural da minha natureza. Quem disse que eu sou calmo e paciente? No meu eu íntimo. Mas se eu não sou assim e pareço ser assim, é porque Cristo está trabalhando em mim. Quantos estão entendendo? O projeto é que cada uma das nossas deformidades sejam sublimadas pelo Espírito do Senhor. E aí, quando as pessoas olham para você, elas não veem tanto você, elas veem também Cristo em você. Elas veem a glória, elas veem o caráter transformado. Amém, povo santo? Todo mundo está entendendo a palavra dessa noite? Está bem objetiva, né? Já vamos acabar já. Mas ela precisa ser transformada em ação. Não esqueça que Tiago falou que ouvir e não praticar não serve nada. É enganação da alma. Vamos ler o resto do texto? Eu parei aonde? Verso... Deixa aí no 25 mesmo. Eu não li o 25, né? Então vamos completar. Tiago 1, 25. E quem quiser ler com o pastor, já vamos chegando no final. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, lei da liberdade. Perceba, lei da liberdade. Não é a lei que encarcera em um monte de rituais e preceitos. É a lei em Cristo. Para a liberdade, Cristo nos libertou. Para sermos melhores. Melhores homens, melhores mulheres, melhores jovens, adolescentes. Amém? Cristo nos libertou para isso, para que nós não fiquemos tolhidos do nosso potencial em Cristo. O Senhor quer que nós avancemos, todos nós, nesse aperfeiçoamento. E aí a palavra de Deus diz, né? Aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, considerar atentamente você meditou, você discerniu qual é a vontade do Senhor e você agiu na vontade do Senhor.
Você praticou. E aí o texto diz: não sendo ouvinte negligente, mas operoso o quê? Praticante. A chave de tudo, querido, é botar tudo que você já ouviu em prática. Tudo. Sendo operoso praticante, qual é o desfecho? Esse será bem-aventurado no que realizar. Mas não está falando de projetos pessoais, não. É na transformação que está proposta diante de nós. Sem prática da verdade, sem transformação à imagem de Cristo. Com prática dos preceitos do Senhor, da lei da liberdade, de todos os preceitos do Senhor, transformação do seu caráter para parecer mais com Jesus. É simples assim. E é muito importante a gente estar sempre se analisando. Onde a minha vida está parecendo mais com Cristo e onde está parecendo mais comigo mesmo. Meu eu original. Às vezes nós não percebemos. E às vezes alguém de fora percebe o seu velho homem bem manifesto. Bem patente. E é muito bacana, porque alguém pode te exortar. Exortação é ato de amor. Você quer que seu irmão fique parecido com Jesus. Você diz para ele: irmão, não faz isso assim não. Do jeito que você está fazendo, não parece com Jesus. Você deveria socorrer o seu irmão assim. A palavra de Deus diz em Hebreus, que devemos exortar-nos mutuamente durante o dia que se chama hoje. Todo dia é dia de eu abençoar meu irmão, para que ele avance. Irmão, nós dois estamos caminhando para parecer mais com Jesus. E eu quero que você seja vitorioso como eu quero também ser. Esse é o projeto. Amém? E Hebreus 10, 38, não precisa abrir, para a gente ganhar tempo. Hebreus 10, 38 diz assim: todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Eu falei que a paralisia do processo de transformação é culpa nossa. É o livre-arbítrio. Se retroceder é uma decisão do indivíduo. Deus está te conduzindo em experiências de fé, em muitas experiências, para você alcançar o nível de ser semelhante a Jesus. Mas se você quiser, você pode retroceder? Pode. Não deve. Mas está em teu poder voltar atrás. Não quero mais. E paralisar o processo. Inviabilizar o processo de parecer com Jesus. Aí Deus não vai ter prazer nesse filho. Que Deus lá na eternidade pensou em você. Botou teu nome no livro da vida. Planejou para você um caminho de vitória, mesmo com lutas. Para que no final ele pudesse te glorificar. Imagina o coração do pai. Quando todo o projeto que ele planejou, a transformação que ele queria fazer, é abortada pela atitude do filho. Que resolve retroceder. Parar o processo, se desviar. Sair da forma. Quantos estão entendendo? É possível. Esse é o choque de realidade que nós precisamos ter para nunca retroceder. Por último, igreja, Efésios 4:13. É o último texto dessa noite. Já vou liberar vocês. Efésios 4:13. É necessário crescer até a estatura proposta. Eu quis mostrar a vocês nessa noite é que a nossa transformação é um processo. O processo que Deus já planejou de antemão na eternidade. E Deus já vê todos os seus filhos glorificados. Aqueles que vencerem. Estou deixando bem claro uma distinção aí, amém? Por isso, nas cartas do Apocalipse não diz assim: todos vocês já venceram. Mas nas cartas do Apocalipse diz assim, as 7 igrejas: ao que vencer, ao que conseguir vencer. Ao que conseguir vencer, ao vencedor, vou confirmar isso, vou confirmar aquilo,
serei seu pai, te darei isso, te darei aquilo. Amém? Todo mundo entendeu? Isso pressupõe a realidade clara que nem todos alcançam. O projeto era que todos os filhos alcançassem. Abriram aí Efésios 4:13. Então vamos terminar de maneira absolutamente positiva e desafiadora. Deus quer te ver semelhante a Jesus em glória. Não é nem o Jesus que andou aqui na terra. Deixa eu explicar isso, porque pode ser que a minha frase curta confunda alguns. O Jesus que andou aqui na terra também cresceu em graça e sabedoria diante de Deus e dos homens. O Jesus que andou aqui na terra, diz Hebreus, teve que aprender a obediência, sofrendo. O Jesus que andou aqui na terra alcançou o nível dele de plenitude e morreu na cruz. Mas sabe qual é o desejo do Pai? Que sejamos clones de Jesus até alcançarmos a dimensão de glória que ele alcançou. É de fé em fé, de glória em glória. Glória em glória. Glória cumulativa. Glória que cresce. Glória que nos eleva até a dimensão do dia da glorificação. Ali vai ser o glacê do bolo, irmãos. Nós estamos sendo trabalhados. Vamos crescendo. Vamos ficando mais parecidos com o Mestre, com o Senhor Jesus. No dia que ele vier do céu, ele nos imortaliza. Ali é o glacê do bolo. É o desfecho de toda a obra. A gente não faz nem ideia do que é ser glorificado. Ser tomado de glória. A gente não faz nem ideia, a gente tem uma vaga ideia. Pensa no projeto final, você glorificado. Pensa que vale a pena passar por todo o processo, até aflições, para alcançar essa dimensão. Amém? Com o texto de Efésios nós terminamos, Efésios 4:13, até o verso 15. Não desista do processo de Deus de transformar a sua vida. Efésios 4:13, vamos lá, irmãos? Eu queria que você lesse comigo, então faz o seguinte, fica de pé, descomprime o diafragma, para você ter pulmões plenos, para soltar essa sentença aí. Você vai ouvir sua própria voz, falando essa verdade, e vai se apropriar dela. Não como ouvinte passivo, mas como aquele que ouve e pratica, amém? Então vamos lá, leia comigo por favor. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade. Sabe o que significa? Homem adulto, varão perfeito. Nascemos em Cristo, bebê espiritual. Qual é a dimensão que o Senhor quer nos levar? Medida plena de estatura, de maturidade. Quantos podem dizer amém? Até a perfeita varonilidade. Filhos adultos, maduros. Que mais, irmãos? À medida da estatura das primícias de Cristo. Não é primícias, não? A irmã quer glória, não quer? A irmã quer glória? Qual é o nível de glória que está sendo oferecida para a sua vida, minha irmã? 100%. 100%. É uma estatura. Estatura significa crescimento, não é? Você tem uma estatura, você vai crescendo, até alcançar a estatura da plenitude de Cristo. Para todos nós. Até que todos cheguemos, não é? Até que os pastores cheguem. Não é até aqueles que têm mais fé cheguem. É todos. A mesma jornada, o mesmo alvo, o mesmo nível de glória. Até que todos cheguemos a essa plenitude. Então coloca diante de você esse projeto, irmãos. Se deixa trabalhar pela palavra, naquilo que você é deficiente, naquilo que você falha ainda. Deixa a palavra te modificar.
Opera isso na sua vida, porque Deus quer te ver glorioso. Deus quer te ver um filho maduro, cheio de Cristo, cheio do Espírito de Cristo. A obra não pode começar e não terminar. Imagina uma casa que começa pelo alicerce, bota aquele piso antes do contrapiso e não levanta as paredes, não serve para nada, não dá para morar. Ou começa a levantar as paredes, mas não tem teto, também não serve, não está completo. Nós temos que ter uma obra fundamentada e que cresça e que fique plena na nossa vida. Amém, queridos? Todo mundo entendeu? O texto diz: a estatura, diga comigo, da plenitude de Cristo. E aí o texto conclui no verso 14 e 15. Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Deus não quer abortar o processo na sua vida através de falsas doutrinas, irmãos. Se agarra a verdade e evolua, em nome de Jesus. Evolua, cresça, busque crescimento. E aí o texto termina no verso 15, vamos lá? Mas seguindo o quê? A verdade em amor. Qual é a palavra-chave aí, o verbo aí, irmãos? Cresçamos. Diga comigo aqui, bem exagerado, ó. Cresçamos. Amém? Qual é a palavra de ordem? Cresçamos. Vamos crescer mais. Vamos crescer mais. Não é numericamente, é em glória. É dentro de nós a obra. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cresçamos em Cristo. Quantos querem em nome de Jesus? Deus, o nosso Pai, nos ama tanto, irmãos, que pensou num projeto de aperfeiçoamento para as nossas vidas. Deus, nosso Pai, nos ama tanto que tirou a imagem do que era terreno, o Adão caído, e nos disse que nós podemos chegar à imagem do celestial, Cristo. Estão entendendo? Vocês estão entendendo de verdade? Eu sei que eu uso essa expressão toda hora. Vocês estão entendendo? Vocês são pessoas inteligentes, iluminadas. Eu quero mostrar a vocês que a nossa trajetória é ascendente. Ela não pode ser retilínea. Ela não pode ser descendente. Ela não pode sair do curso. A nossa trajetória tem que ser ascendente. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Amém, povo santo? Você deseja isso para a sua vida? É o que Deus planejou desde a eternidade para a tua vida. Nós vamos alcançar em nome de Jesus, nos ajudando em amor mutuamente, não deixando que nossos irmãos se percam. E os que já estão deformados, ou que decidiram retroceder, vamos investir para trazer alguns de volta. É importante isso, queridos, entender. Tem alguns pais, quando veem seus filhos se desviar, falam assim, pelo menos ele é uma boa pessoa. Pelo menos ele é um bom caráter. Deixa eu falar uma coisa com vocês, para chocar nesse finalzinho. Não adianta ele ser só bom caráter. Se ele era filho, se ele é criatura, que bom que ele é bom caráter, porque vai ser avaliado assim. Mas se ele foi chamado como filho de Deus, é para ele crescer de fé em fé, em glória em glória, igual a todos nós. E se isso não está operando na vida desse irmão, ele está muito mal, queridos. A situação dele é gravíssima. Ele não está bem. Ele pode estar bem de trabalho, ele pode ter uma família ajustada, mas se não está crescendo em Cristo, ele abortou o processo na vida dele. Ele interrompeu. Espero que você esteja entendendo esse finalzinho de palavra. Está bem não, ora por ele. Ele tem que voltar para o caminho. Ele tem que voltar para o processo de crescer em Cristo de fé em fé, em glória em glória. Eu oro por muitos nossos jovens desviados. Não esqueço de orar por eles. Fazem parte das minhas intercessões. Eu quero ver alguns deles retornarem. Eu quero que eles retomem um processo na vida deles e possam crescer junto conosco. Amém, povo santo? Quero liberar você debaixo da graça.
você possa meditar no que você ouviu nessa noite. Pensa nisso. Para a sua vida, crescimento. Para a vida dos irmãos que ficaram para trás, resgate. Tentar trazê-los de volta para o projeto original de Deus. Para que sejam também abençoados em nome de Jesus. Estende sua testa ao céu, quero liberar vocês debaixo da graça. Depois dessa oração vocês já podem sair. Pai Santo, bendito é o teu nome. Obrigado por essa noite na tua presença, porque o Senhor opera em nós, tanto querer como realizar. Foi o Senhor que colocou o desejo no nosso coração, de sairmos dos nossos lares, impulsionados pela sede, pela fome, de estarmos na tua presença gloriosa. Senhor, muito obrigado por esse encontro nesta noite. Obrigado pelos louvores entoados. Obrigado pelas orações que foram feitas. Tudo isso nos acrescenta mais Cristo em nós. Louvado seja o Deus que tem um plano perfeito para nossas vidas. Um plano glorioso, tão gigante, tão imenso, tão transcendente, que nós não conseguimos nem mensurar, nem imaginar. Mas te agradecemos, Deus, por pensares em nós para isso. Por pensares em nós, Senhor, para sermos filhos amados do Senhor, para sermos semelhantes a Jesus, nosso Rei. Meu Deus, às vezes parece tão difícil alcançar, mas eu clamo, continua operando isto na minha vida, continua operando isso na vida dos meus irmãos. Todo o processo, ainda que seja apurado no fogo, que nós possamos passar bem nas provas, e continuar caminhando para o alvo, até a plenitude de Cristo em nós. Louvado seja o nosso Deus, que nos amou, nos chamou de filhos, e nos glorificará. Louvado seja o nosso Senhor Jesus, que é aquele que doa de si para nós. É Ele que nos dá do seu Santo Espírito, para que possamos ser aperfeiçoados. Muito obrigado, meu Senhor, porque a tua palavra nos dá o rumo, e agora cabe a nós o operar da tua palavra. Abençoa os meus irmãos que vieram nessa noite, abençoa os meus irmãos que estão assistindo pela transmissão no canal, Senhor. Cada um seja impactado pelo desafio de crescer, de experiência em experiência, de fé em fé, de glória em glória. Seja assim sobre nós, meu Deus, sobre toda a sua igreja espalhada na terra, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Leva o teu povo em paz, guardado pelo teu poder. Possamos todos chegar bem nos nossos lares e continuar meditando na tua palavra. Seja assim em nome de Jesus. Amém e amém. Glória, pois, a Ele eternamente. Aleluia. Glória a Deus.